Shalom. Vamos então continuar aquilo que vimos, aquilo que lemos aqui e que foi anotado aí. E eu vou repetir aqui pouca coisa e seguir em frente, no sentido de ficar assim, bem patente. É a sequência do assunto que parou em nossa última videoaula. Então, nós vimos a questão aqui o construto absoluto, né, naquela leitura. Eu quero até aproveitar, deixa eu ver aqui, para a gente, senão a gente segue aqui, mas se eu achar que o que eu pensei agorinha, que aí facilita. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui. O que eu lembrei aqui do construto e absoluto. Se eu não achar, mas já que eu teimei aqui, fiz essa pausa, a gente vê. Vê que fica mais prático. É sobre o construto e o absoluto, né? Que a gente vai seguir aí. Não achei. Então vamos lá. Bom, aí eu tenho sempre o construto e o absoluto. Aquilo que vimos, não é? Então, o que é que nós temos? Nós temos, de um lado, o construto, de outro, o absoluto. Muito bem. Aí, olha só. Eu tenho filho e eu tenho profeta. Aqui, nós temos o Makef, no segundo caso também aqui. Mas temos aqui também sem Makef. Então, voltando aqui à leitura, tá? Voltando aqui à leitura, para a gente, como eu disse, ficar bem patente, né? Um substantivo no estado construtor, tá? No caso aqui, Ben, nunca tem artigo. Então veja aqui os construtos, tá? São esses aqui, ó. Não tem artigo, não tem artigo, não tem artigo, não tem artigo, não tem artigo. Ok? Muito bem. Então, a classificação deste substantivo como definido ou indefinido depende do substantivo no estado absoluto, o outro, tá? No qual está ligado. Se o substantivo no estado absoluto for indefinido, então o substantivo também será. E se o substantivo no estado absoluto for definido, o substantivo no construto também será, tá? Então, se o artigo define, vai definir o construto também. Se não tiver artigo, tá? Então fica indefinido, tá? Agora olha só. Um substantivo
é considerado definido quando tem o artigo ou quando é um nome próprio. Agora, sim, nós temos aqui as seguintes situações, tá? Nós temos esta situação colocada. Então tem que observar, por isso que eu disse que eu queria achar ali uma situação, não achei. Observar que já tivemos essa aula, o construto e o absoluto. A presença do Makef aqui, ele é em si um construto, tá? Nós já lá na aula 2, a gente trata dele melhor e já tratamos dele aqui na questão gramatical. Mas ele é um construto. Tá? Então nós temos aqui a presença do Makef. E aqui não. Mas a leitura, aquilo que acabamos de ler, aquilo que rege a situação, é normal. Então, para não se atropelar aí com o Makef. Então, o que é que nós vimos? Que se o construto não tem artigo, mas se o absoluto tiver artigo, define o construto. Se o absoluto não tiver artigo, logo é indefinido, também vai indefinir o construto. Então, se eu tenho filho, Ben, e tenho Navi, profeta, o que vai acontecer? Não tendo artigo, está indefinido. Aí, o que é que eu tenho como literal? Literal, eu tenho filho, profeta. Filho, profeta. Aí, jogando para uma tradução que a gente classifica como tradução livre, formaliza a frase, já que está indefinido, um filho de um profeta. Tá? Um filho de um profeta. Agora eu olho assim, de vez em quando, assim, a questão do meu tempo. E quanto ao olhar, já sabe, né? Estou aqui à vontade, como tivesse uma aula física. Bom, aqui eu não tenho artigo, tá? Mas aqui eu já vou ter. Eu continuo com o mesmo Ben, filho. Eu tenho Meler, rei. E eu tenho artigo. Ha-Meler. Então, enquanto um filho de um profeta, que não está definido, aqui eu tenho uma definição no absoluto, já que o construto não carrega artigo nesta condição aqui, tá? Também é importante lembrar que estas regras que nós estamos estudando trata-se daquilo que você já anotou aí, que é o construto genitivo. Tá? Já estamos com a aula aqui avançada aí, já no início tratamos o que é. Bom, já que eu tenho uma definição, aí eu vou ler. Seria como eu fizesse assim: o filho do rei, Ben-Hameler, o filho do rei. Ok? Muito bem. Seguindo em frente, esse aqui nós vimos. Não vimos este nem este. Mas Ion Adonai, que é dia do Senhor. Foi explicado
né? Eu vou ler aqui o dia do Senhor, porque trata-se de um nome próprio, um nome divino, onde ele já é definido, não recebe artigo, tá bom? Como eu disse, tem uma situação que vamos ver, não nesse bloco de videoaula, mas está guardado para o próximo vídeo, onde a situação estamos estudando conjunção verbo, né? E algumas situações aí. Quando terminarmos esse momento, vamos seguir ali com alguma situação de conjunção. E aí eu vou trazer uma última situação referente a isso aí, onde vai entrar Elohim, tá? Eu vou apresentar, mas o particular de certos fatos aqui é sempre particular do aluno do curso aqui, tá? Uma água, um cafezinho e a gente continua já já.